E agora aqui no Radioatividade temos Anderson Costa no estúdio com um convidado. Pois é, Carol, a gente já discutiu aqui no Radioatividade, também ao longo da programação da Jovem Pan, a questão da proposta de reforma da Previdência, né? Essa proposta, ela diz que o trabalhador precisa ter a idade mínima de 65 anos para conseguir se aposentar de maneira integral. No entanto, um estudo feito aí com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais aponta que somente 0,3% dos 48 milhões de trabalhadores formais na economia brasileira em 2015 tinham mais de 65 anos, tinham 65 anos. 0,3 é muito pouco, São gente. pouco mais de 137 mil pessoas. Então, quer dizer... É nada, né? É praticamente nada, né? Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o professor Hélio Zilberstein, que é professor da FEA USP. Professor, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Anderson, Carolina e Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Professor, essa pesquisa mostra que para que a reforma da Previdência realmente surta o efeito, que as pessoas consigam realmente se aposentar, as empresas precisam também mudar um pouco o perfil de funcionário que elas buscam também, né? Olha, Anderson, antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa. Essa matéria a que você se referiu, ela está criando uma confusão muito grande, e isso é muito ruim, porque esse assunto já é tão complicado, e se as informações não forem dadas com cuidado, elas acabam criando mais confusão do que esclarecimento. Então veja bem, o que essa matéria diz é que há muito poucos trabalhadores formais acima de 65 anos. Muito bem. Agora, a idade mínima para a aposentadoria vai ser 65 anos. E a matéria não diz nada sobre os trabalhadores abaixo de 65 anos. Né? Então, não vamos misturar as coisas. A segunda coisa que é importante é o seguinte: na verdade, a idade mínima de 65 anos vai ter um efeito salutar na distribuição dos benefícios. Deixa eu explicar por que eu estou dizendo isso. Você sabe que as pessoas podem se aposentar no INSS ou por contribuição ou por idade mínima. Para se aposentar por tempo de contribuição, é preciso acumular 35 anos de contribuição. Então, normalmente, um trabalhador médio brasileiro, médio eu quero dizer com alguma escolaridade, que mora na cidade e que começa a trabalhar logo com carteira assinada, digamos em torno de 20 anos, se ele continuar durante 35 anos com carteira assinada, aos 55 anos ele se aposenta. E, de fato, a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição no INSS é menor do que 55 anos. Agora, aqueles trabalhadores que são menos escolarizados e que muitas vezes começam a trabalhar antes dos 20 anos e que por causa da baixa escolaridade, da condição social e da baixa idade, acabam começando a trabalhar no setor informal, eles meio que ficam condenados durante a vida profissional toda a não ter carteira assinada. Então eles podem ter algum tempo de carteira assinada, voltam para a informalidade. Então para eles é muito mais difícil acumular 35 anos de contribuição. Então qual que é a regra para eles? Eles podem se aposentar aos 65 anos, então para eles já existe uma idade mínima, desde que eles tenham condições de provar que contribuíram durante 15 anos. Então, uma grande parte dos que se aposentam no INSS já estão se aposentando aos 65 anos. E são os trabalhadores mais desfavorecidos. Então, o que essa proposta de reforma do governo está fazendo é aplicar a mesma regra para todos os trabalhadores. E aí, aqueles que se aposentam hoje aos 55 anos não vão poder mais se aposentar e vão ter que esperar os 65 anos. Agora, como o tempo de contribuição não é o mesmo para todos,
Então o benefício vai ser calculado também proporcionalmente ao tempo de contribuição. Essa é a lógica da reforma. Então isso precisa ficar muito bem explicado, porque muitas pessoas, talvez com o intuito de criar confusão, ou talvez por má informação, elas usam exatamente esse argumento. E aqueles pobres que começam a trabalhar aos 14 anos, como é que eles vão fazer? Aos 65 anos eles já estão morrendo. Acontece que esses já estão hoje se aposentando aos 65 anos. Então essa reforma não vai penalizar esses trabalhadores. Tá? Então é muito importante a gente fazer esse esclarecimento. Agora vamos falar da questão do idoso e do mercado de trabalho. E aqui, eu acho que, eu não sei quanto tempo a gente tem, vocês, por favor, me cortem mais aí. 3 minutos, por favor, professor, por favor. Esse assunto é Mas complicado. tá didático, tá? Não, tá correto, professor. Dá pra gente entender. Agora, o que acontece? O mundo inteiro, quando criou os sistemas de aposentadoria, eles tinham uma realidade demográfica muito favorável. Muitos jovens, muita gente entrando no mercado de trabalho e poucos idosos. Então você tinha muita gente contribuindo e poucos se aposentando. Com o passar do tempo, esse quadro foi se invertendo. Isso está no mundo inteiro. Então esse sistema de aposentadoria universal, que é o jovem contribuir para a aposentadoria do velho, não se sustenta mais. Porque nós estamos caminhando para um mundo em que nós vamos ter talvez mais idosos do que jovens. É por isso que nós precisamos repensar a aposentadoria. E isso não é um problema brasileiro, é um problema universal. No Brasil, o que acontece é que essa transformação foi muito mais rápida, ou está sendo muito mais rápida. Então, o que nós precisamos é construir um novo sistema em que o Estado cuide de uma parte da aposentadoria e cada um vai ter que cuidar da outra sua parte, criando poupanças, guardando, acumulando para quando chegar o tempo da aposentadoria. É disso que se trata a reforma no pouco tempo que a gente tem para dizer. E, claro, como a gente vive mais, nós vamos ter que trabalhar mais. E as empresas vão ter que se adaptar a isso, nós vamos ter que nos adaptar a isso e principalmente a legislação vai ter que se adaptar a isso. Nós precisamos criar no Brasil um regime parecido que a gente tem para o estagiário. Nós precisamos criar um conceito de estágio do idoso. Quer dizer, é um trabalho formal, com registro em carteira, mas com menos compromisso, com uma jornada flexível, menos horas de trabalho, menos dias, interromper o vínculo a hora que quiser. Aliás, não seria nem vínculo. É isso que nós precisamos fazer para tornar o mercado de trabalho mais amigável para o idoso. Porque eles têm muito a contribuir e nós vamos depender muito deles, porque os jovens vão ser artigos raros daqui para frente. É isso, eu acho que é o temor da população justamente esse, porque muita gente que estuda até conseguir ingressar no mercado de trabalho vai começar mais tarde a pagar, né? Ou contribuir para a Previdência. E aí, até a gente coloca aqui ao nosso fundo, professor, a gente transmite o programa pelo YouTube também, a capa de uma revista da Exame, que coloca o Mick Jagger como destaque, dizendo que como é que a gente pode trabalhar até ficar mais velho. Porque hoje já há o preconceito com as pessoas mais velhas, né? Muitas pessoas que elas são demitidas numa faixa etária, elas não conseguem voltar a trabalhar. E muitas optam pela aposentadoria, Marcelo. por causa disso. Olha, Marcelo, as estatísticas não mostram isso. A taxa de desemprego dos que têm 65 anos ou mais é 3%. Dos que têm entre 40 e 59 anos é 6%. E a taxa de desemprego geral está em 12%. Mas não é porque as pessoas já se aposentaram, professor? Não é porque a maioria já se aposentou e já saiu do mercado de trabalho? Não, aí é outra coisa. Essas pessoas que não estão no mercado de trabalho não estão desempregadas. Uhum. Essas taxas são daquelas que estão tentando trabalhar e não encontram emprego. Agora, é verdade que muitos idosos desistem de trabalhar. Mas as estatísticas não confirmam isso. O que pode acontecer é que o trabalhador, quando atinge uma certa idade, ele já não tem a mesma produtividade, ele pode não continuar no mesmo tipo de trabalho. Isso é verdade, não é? Uhum. Eu me considero um privilegiado porque eu já passei dos 70, mas como
a minha ocupação é mais intelectual, eu continuo em forma para desempenhar. Se eu tivesse que cantar como o Mick Jagger, eu estava no mato sem cachorro, né? Eu não tinha pique para isso. Mas então cada um vai ter que encontrar um novo tipo de trabalho. Isso é verdade. Outro dia eu vi uma entrevista de um vigilante, de um trabalhador na segurança, que dizia o seguinte: como é que eu, aos 65 anos, vou ter que sair para trabalhar de colete antibala, tal? Claro que ele não vai poder ser segurança, ele vai ter que encontrar um outro trabalho. Por isso que nós precisamos reformular a nossa legislação, por isso que nós precisamos reformular a cabeça das pessoas, e todos nós, né? Mas o futuro está com os idosos, o futuro está com os que têm cabelo branco. Isso é interessante dizer isso, mas é verdade. É isso. Que bom, professor. Já agora me dá um alívio para mim. Marcelo, o cabelo branco, então o futuro é nosso, professor. Marcelo, vamos seguir em frente. Ótimo. Então, professor Hélio Zilberstein, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Anderson. Um abraço. Obrigada, Anderson. Agora são 5h28.